Amém. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui de novo para fazer uma live, para a gente estar falando sobre um assunto que o Senhor colocou no nosso coração, que é o fruto do Espírito, né? E as obras da carne. Porque muito se fala de salvação, mas pouco se fala do que é preciso para ter a salvação, ou do que nos faz perder ela, né? Então, vamos estudar, a gente vai começar com as obras da carne, né? E como o assunto é muito amplo, que a gente estava olhando que são muitas coisas, muitos tópicos, então não vai dar para fazer tudo hoje. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Mais uma live aí depois de algum tempo, né? É um tema bem relevante. Quase ninguém fala sobre isso nas lives. A gente optou por fazer nesse tema, porque nos últimos tempos assim a gente não tem visto mais esses frutos, né? Na vida de alguns cristãos ou de algumas pessoas que se denominam cristãos, né? E eu acho que está faltando isso na vida de muita gente que se diz cristão, né? Eu vou começar aqui lendo no livro de Gálatas, que é o tema da live, né? Que fala sobre a vida pelo Espírito, irmãos. Nós sabemos que viver pelo Espírito não é fácil, já que há uma luta, né? Da carne contra o Espírito e o Espírito, né, contra a carne, né, irmão? Isso. São duas potências, né, que se confrontam um com o outro. E a Bíblia vai nos dizer que o crente, ou aquele que serve a Deus, ele tem que andar no Espírito. Por quê? Porque se ele andar no Espírito, irmãos, ainda que as tentações venham, né, ele vai ter como vencer. Porque quem está em Espírito está ligado com Deus constantemente, né? É a mesma coisa quando diz lá em orar sem cessar, né? A oração ela tem que ser contínua na vida do cristão também. É verdade. Você não ora só quando você dobra o seu joelho, mas você ora também quando você vai do seu caminho para o trabalho, do trabalho para casa, como a minha esposa faz todos os dias. Isso é orar sem cessar, é estar constantemente ligado com o Senhor. Aleluia. E aquele que vive no Espírito, irmãos, ele tem que viver no Espírito 24 horas. Porque o diabo ele não te tenta uma vez só. Ele te tenta ali constantemente para fazer você errar, e os pecados são diversos, irmãos. Aqui no tema que a gente vai abordar, a gente vai ver que os frutos, né, do Espírito são poucos, mas as obras da carne, irmãos, são muitas. Muitas mesmo. Né? A gente tem que ter um cuidado muito grande com a nossa carne. Né? O nosso maior inimigo é o nosso eu mesmo, ou seja, a nossa carne. Por quê? Porque a nossa carne, irmãos, se nós não vigiarmos, ela pode levar a gente para o inferno. Exatamente. De que forma? Através do pecado. Né? Aqui em Gálatas, capítulo 5, né? Primeiro não, capítulo 5, 16, que está aqui na minha Bíblia, diz assim: por isso digo, deixe que o Espírito guie, aleluia, sua vida, e assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Então, irmãos, é necessário que nós deixemos o Espírito guiar, né, a nossa vida. E quem é esse Espírito, irmãos? É o Espírito Santo de Deus, né? Aquele que habita dentro de mim, aquele que habita dentro de você. Nós temos que ser guiados por Ele, né? Para que a nossa natureza, né, carnal, ou seja, a natureza humana que nós herdamos, né, pecaminosa, não venha nos fazer pecar, nem contra nós mesmos e principalmente contra o Senhor e o Espírito Santo. Porque a própria palavra nos diz que quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E automaticamente, quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós nos entristecemos também. Porque o Espírito Santo habita dentro de mim e habita dentro de você também. Amém? Vou passar para minha esposa aqui agora. Amém. Irmãos, é um tema bem amplo para a gente abordar e bem interessante, porque
Eu tive pouco tempo para estar estudando, por causa do trabalho, da correria. Glória a Deus, mas eu tenho certeza que quem nos dá a direção, quem nos capacita a falar é o Espírito Santo do Senhor. E assim, a Bíblia ela é muito clara em falar. Eu estava comentando aqui com o pastor que as obras da carne aqui já são 15 só relatadas e ainda fala que tem muitas outras mais. Exatamente. Enquanto o fruto do Espírito, eles são apenas 9. Aí você vê como a pessoa ela tem que lutar a cada dia para ela mortificar a carne dela. Porque na verdade, nós estamos vivos hoje. Hoje nós estamos vivos para Cristo. Porque nós somos nova criatura, não é isso? Mas para a gente ser uma nova criatura, para a gente ser uma pessoa de Deus, a gente precisa rejeitar as obras da carne. Glória a Deus. É claro que ninguém aqui é perfeito a ponto de dizer que não sente ciúme, a ponto de dizer que não se ira, a ponto de dizer que às vezes não fala uma palavra que desagrada ao Senhor. Aqui ninguém está dizendo isso. O que nós estamos querendo dizer é que aquilo que é mais alimentado é aquilo que vai viver. É aquilo que vai prevalecer. A Bíblia é clara nisso. Vamos falar assim. Por exemplo, quando a gente está com uma deficiência de vitamina no nosso corpo, a gente toma um determinado tipo de vitamina para alimentar o corpo, não é isso? Então, com o pecado, ele é assim. Com as obras da carne é assim. Se você alimentar, ela vai crescer e ela vai aparecer. Né? Você não vai conseguir dizer não a certas coisas que o correto era você dizer não, porque você é uma nova criatura. É preciso que a gente tenha o quê? Um caráter cristão, né? E o fruto do Espírito tão somente isso. É um caráter de Cristo, né? Porque aqui quando fala do fruto do Espírito, fala das virtudes do Senhor, né? E que a gente precisa buscar essas virtudes. A gente precisa estar focado em quem conseguir ser parecido com o Senhor, né? E com isso precisamos rejeitar as obras da carne, né? São coisas que, como o meu esposo falou, o nosso maior inimigo é a nossa carne, né? Porque é muito difícil lutar contra a carne, é muito difícil você lutar contra uma coisa que já nasceu em você, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Aleluia. Né? Nós somos Glória a Deus. Pecadores, né? A Bíblia diz isso. E como a Bíblia não mente, então eu acredito que realmente a nossa natureza ela é assim, né? Aqui em Gálatas 5, né, 16 diz, como já foi lido, que andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne, certo? Por quê? Quais são as obras da carne? Vamos pular para o 19, que são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria. E nessa idolatria aqui, irmãos, não entra só a imagem do santo, não, tá? Não entra só a imagem de barro, de gesso, não. Entra a imagem de um pastor, entra a imagem de um cantor, entra a imagem de um pregador, né? Que as pessoas elas ficam adorando aquela pessoa, achando que ela é um semideus aqui na terra, né? E isso daí é idolatria. Isso desagrada ao Senhor. Feitiçarias, inimizades, pelejas, dissensões, ciúmes, porfias, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essa. Aí você imagina como que a gente consegue fugir de tudo isso todos os dias. Uma coisa pra falar? Aleluia, glória a Deus. Não, eu só estava observando aqui que fala exatamente o que a minha esposa leu, lá no 16 mesmo, dando continuidade do que ela está falando, que fala que a nossa natureza humana, ela deseja exatamente o oposto, né, amor? Exatamente. Do que o espírito, né? A nossa natureza humana, ela vai nos levar a fazer o quê? A beber, né? A se prostituir. Exatamente. A usar droga, a ver pornografia, entre outras coisas. E já você vivendo no Espírito, você vai querer agradar quem? A Deus, né? Você vai querer ter uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida de comunhão com o Senhor.
E o porquê que nós estamos tratando sobre as obras da carne na live de hoje? Porque a gente já não vê os frutos do Espírito mais dentro das igrejas hoje em dia. E sim espíritos de sensualidades, né, atuando dentro da igreja. Infelizmente. E o que parece é que alguns sacerdotes estão como aquela imagem, né, da justiça, eles estão com os olhos vendados, né? Eles não conseguem enxergar o espírito de Jezabel dentro das igrejas, trazendo espíritos de sensualidade dentro da igreja, né? Se você for analisar aí, existem muitos casos de pedofilia dentro das igrejas, não é, amor? Com Exatamente. pastores, obreiros, ministros, dirigentes de departamentos musicais, enfim. E são obras da carne. E por que que essas pessoas praticam essas coisas? Porque não estão vivendo em espírito, irmão. Né? Jesus mesmo quando esteve aqui na terra, irmãos, ele andou em espírito o tempo todo. Porque assim como eu e você, ele era um homem sujeito às mesmas paixões, né, irmão? Exatamente. As Né? mesmas Nosso paixões. Senhor, ele era humano, ele veio 100% homem, né? E 100% Deus. Né? A gente sabe que ele era homem, que ele sentiu na pele, né? Tudo que nós sentimos. A Bíblia não fala que Deus ele não dá uma tentação, né? Maior do que aquela que a gente possa suportar, e que para todas elas ele dá o escape. Qual que é o escape? Uma pessoa que tem uma vida de oração, de consagração, que jejua, que ora, ela não vai ter tempo e ela não vai ter como ela priorizar na vida dela as obras da carne. Por quê? Porque ela vai ser uma pessoa espiritual. Né? E para ser uma pessoa espiritual, ela tem que dar ênfase às coisas do espírito. Né? Graças a Deus, a gente tem buscado bastante. A gente não está fazendo live, mas a gente deu uma parada, né, por um período, porque não adianta a gente chegar aqui e querer passar algo para os irmãos que a gente não está vivendo, vamos dizer assim. Então, o que nós precisamos fazer? Nos revestir, nós precisamos buscar para poder o quê? Para poder passar para os irmãos uma coisa saudável, uma coisa sadia e sairmos dessa live saudáveis também, porque nós também aprendemos. Apesar de nós falarmos, estudarmos e estarmos aqui falando, mas nós também aprendemos com isso. Né? Porque a vida do cristão ela é um aprendizado a cada dia, né? Desde que eu me propus, que a gente se propôs a fazer essa live do fruto do Espírito, tantas coisas têm acontecido na minha vida, no meu dia a dia, que para tribular mesmo, para fazer com que a carne grite, que eu ainda comentei com o Lê que eu falei, só porque a gente falou do fruto do Espírito, tô sendo provada nele, porque ou você é ou você não é. Não adianta você querer falar de uma coisa que você não tem, né? E o domínio próprio, ele é o maior do fruto do Espírito, para mim ele é o domínio. Porque se você não consegue dominar a sua carne, você vai conseguir dominar o quê? Você não consegue dominar o seu desejo, o seu impulso, você vai conseguir dominar o quê? Né? Você não vai conseguir ter controle na sua vida espiritual para nada. Para nada. Então é necessário que a gente tenha uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de jejum. A gente sem jejum, a gente não é nada. Eu bato em cima do jejum mesmo, porque o Lê sabe, é uma coisa que eu gosto, independente de estar na igreja, de estar fora da igreja. Eu gosto de jejuar, porque isso me edifica, isso me fortalece. Para quê? Para quando a gente passar por alguma situação, a gente passar por ela mais forte, porque o jejum ele nos fortalece, né? Tanto espiritualmente como fisicamente também, para passar por algumas situações. Por quê? Porque você está alimentando o seu espírito. A sua carne, para ser alimentada, precisa de alimento. Mas o seu espírito precisa de falta de alimento, de falta de líquido e de muita oração. Amém? Então, quanto aos que seguem o desejo da natureza humana, né, em Gálatas capítulo 5, né, amor? Isso. 19, o resultado, né, dessas coisas, daqueles que vivem na carne, irmãos, né, o resultado delas são o quê? São a imoralidade, né, a imoralidade sexual, o que se trata de pornografia. Que é o que mais se tem no meio dos casais. É o que mais se tem. É algo que foge do normal, né? Do que é para ser feito. A impureza,
a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a hostilidade, a discórdia, os ciúmes, o acesso de raiva, né? E eu vou parar em alguns tópicos aqui, né? Discórdia, irmãos, né? Uma pessoa que está dentro de uma igreja e está causando discórdia, dissensão entre os irmãos, essa pessoa ela está no espírito? Ela bebe no espírito? Ela não bebe, irmão. Ela não bebe. Ela está na carne. É a mesma coisa daquele versículo que diz que você diz que ama a Deus e você não ama o seu próximo, você é um mentiroso. Mesmo porque quando a Bíblia relata sobre o fruto do Espírito, o primeiro fruto que você vai ver é o amor. O amor, ele começa pelo amor. O amor é a essência de tudo. É o princípio, né? De tudo. Entendeu? E sobre feitiçaria e idolatria. Quando nós cristãos, eu estou dizendo nós gostamos de julgar muito os nossos irmãos católicos, né? Os nossos irmãos espíritas, enfim, os de outras religiões. Mas nós, cristãos desses últimos tempos, estamos se tornando iguais aos idólatras. Por quê? Porque se idolatra cantor, já falamos isso aqui em outras lives, irmãos. Né? Outro dia eu estava vendo o irmão falar a respeito dos ritmos musicais e eu cheguei à conclusão, irmãos, que ele está certo. Hoje em dia você tem louvor de tudo quanto é jeito, irmãos. Se você quiser uma pisadinha, você encontra. Se você quiser um axézinho, você encontra. Se você quiser um rapzinho, você encontra. Se você quiser um reggaezinho, um forrozinho, um sambinha, né? Até uma rocha gospel você encontra, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. E tem um outro ritmo que eu não estou me lembrando agora, que é aquele ritmo dramático lá que o povo bebe, essas coisas. Já tem evangélico, irmãos. Por quê? Essas pessoas estão no espírito. Os louvores que essas pessoas estão fazendo é inspirada por Deus? Não é, irmãos. Eles simplesmente vão lá no mundo, copiam e trazem para a igreja. Por quê? Porque é uma forma deles viverem na carne, achando que estão agradando a Deus no espírito, naquilo que eles faziam lá no mundo. E se esquecem que lá no Salmo 139 fala que Deus ele sonda o nosso coração. Né? Então Deus ele sabe o porquê que a pessoa fez um louvor nesse Exatamente. ritmo. Porque ela não está liberta, irmão. Sim, sinto muito em dizer, a pessoa ela não está liberta. Como é que você troca o samba do mundo por um samba que eles falam que é gospel? Não tem diferença nenhuma. Como é que você troca o forró do mundo por um forró que é gospel? Se você ouvir esse ritmo, vai dizer que você não vai dançar? Que você não vai sentir? Que a vontade, a sua carne, ela vai se lembrar e ela vai sentir vontade. Você quer ver uma coisa? O nosso cérebro, ele guarda muitas informações e ele não apaga mais. Você quer ver? Às vezes eu tô trabalhando lá no meu serviço, tô lá fazendo minhas comidas, daqui a pouco, e toca sempre umas músicas lá, às vezes toca música de quando eu era pequenininha. Esses dias eu tava tocando um tal de música, uma Chuva de Prata, que eu, quando tinha uns 4 anos, eu gostava muito dessa música. Então lá eu cantando a música, de repente eu falei assim, como é que eu tô cantando essa música, gente? Por quê? Porque a minha carne, o meu eu carnal, se lembrou daquilo. E se você for analisar, a nossa mente ela guarda tudo. Então, se você estava acostumado a dançar um samba lá no mundo, você vai na igreja, vai dançar, você vai cantar samba, irmão. Glória a Deus. Em nome de Jesus. A gente não está sendo religioso, não. A gente está sendo correto. A gente tem que ver, sim, é claro que a Bíblia fala que Miriam dançou, mas vamos para o contexto do texto para poder entender o porquê que a Miriam dançou, porquê que ela tocou pandeiro, né? Isso não quer dizer que os cultos naquela época eram feitos com pandeiro, batuque, né, irmão? Em nome de Jesus, tá? As pessoas, elas pegam um versículo isolado ali, né? E transformam nessa bagunça que está a Igreja de Cristo hoje em dia, porque a igreja está uma bagunça. E outra, Miriam dançou porque ela se sentiu alegre. Exatamente. Né? É a mesma situação lá de quando Mical teve a atitude de Davi por uma atitude, vamos dizer assim, da parte do rei. Impensável. Impensável. Né? Quando ele rasga suas vestes, né? Se desfaz da sua coroa, dos seus braceletes e vai lá
se alegrar com o povo. Porque a Bíblia é clara em falar que Davi dançou nu. Então, Né? Então quer dizer que porque Davi dançou nu, a gente vai dançar nu também? então, né? E são formas e expressões que as pessoas usavam naquela época de mostrar a sua alegria e a sua gratidão a Deus, né, irmãos? Porque se nós formos analisar o evangelho de 20 anos atrás, vamos dizer assim, para o evangelho que nós estamos vivendo hoje, falando sobre carne, a gente vai ver que muita coisa mudou dentro das igrejas. E isso não é religiosidade, irmãos, isso é Bíblia. Porque a porta da igreja hoje em dia ela não é mais estreita. Não, ela é larga. Ela é larga. Porque você pode tudo. Não fugindo do texto, não fugindo do tema, outro dia eu estava comentando com a minha esposa, né? Hoje as pessoas estão trocando os utensílios da casa do Senhor por coisas fabricadas por mãos de homens aí fora, irmãos, colocando no lugar do altar, daquilo que sempre foi o símbolo da igreja cristã, que é o púlpito, um tonel, irmãos. O que isso tem a ver? Muita coisa, irmãos. Porque estão banalizando a casa de Deus, né? Estão trazendo coisas novas. Estão fazendo, porque esse tonel que se usa, é a minha opinião, irmãos, ninguém é obrigado a concordar, mas entendam o que eu quero dizer. Este tonel, se você for em vários bares, você encontra. Você encontra. Né? Como em salão de cabeleireiro, você encontra. Também. Aí você pega uma coisa dessa e coloca dentro da igreja de Cristo e vai dizer que isso é normal? Ah, mas isso é simbólico. Não, irmãos. Tem? Não é simbólica. A Santa Ceia não é simbólica, o batismo ele não é simbólico, ele é simbólico entre aspas, mas todos eles têm um peso na nossa vida. Né? O batismo ele é para arrependimento dos pecados, morreu o velho homem, né? E ressuscitou ali, nasceu uma nova criatura. Né? A Santa Ceia é para você renovar a sua aliança com Cristo a cada mês. Tem igreja que é a cada semana, tem igreja que é a cada um ano. Né? Deus ele entende, ele recebe do mesmo jeito, mas assim, tudo tem um significado. Né? As coisas elas não são assim, eu vou fazer e pronto. Né? As pessoas não têm mais, como é que fala? Temor, vamos dizer assim, para estar na casa de Deus. Hoje em dia é um oba-oba terrível. Vou para a igreja. Vou para a igreja. Eu não vou mais para a igreja, não vou mais para a igreja. Sai da igreja e vai fumar um cigarro. Quem tem esse vício, amém. Vamos orar que Deus vai libertar. Mas eu tô falando de pessoas que não levam a vida com Deus a sério. Né? De pessoas que mas Deus perdoa o pecado. Deus perdoa o pecado. Mas nós aqui, ó, a gente sabe, porque a gente já teve vários pecados na nossa vida, ainda temos várias coisas para melhorar, mas nós sabemos que o pecado ele pode ser perdoado, mas a consequência ela vem. Né? A Bíblia fala o quê? Que você vai colher aquilo que você plantar. Né? Se você plantar uma infidelidade, vamos dizer assim, né? Uma imoralidade sexual, uma idolatria, uma feitiçaria, você acha que você vai colher amor? Não, você vai colher algo relacionado àquilo. Aquilo que você fez foi errado. Né? E Deus ele é pai. Como todo pai, ele corrige e ele ensina. E a maneira de Deus ensinar é praticando. Deus ele ensina de uma maneira muito dolorosa. Que a gente tem que aprender, né, amor? Porque a gente tem que sentir na pele. Deus faz a gente sentir na pele. Deus é bom? Deus é bom, mas a Bíblia fala que Deus é terrível. Deus é bom, mas Deus é amor, mas ele é justiça então, também. Entendeu? A Bíblia fala que Deus é amor e ele é justiça. Né? Então quer dizer que eu faço tudo o que eu quero na minha vida, pronto, vou lá, perdão, Senhor, Deus me perdoe, não acontece mais nada, fica tudo certo. Não é assim. Né? Hoje meu esposo postou lá que está muito certo, né, que o nosso pecado ele foi lançado no lado do esquecimento. Né? Mas se ele foi lançado lá, esqueça você de pecar também. Não adianta você saber que Deus lançou o pecado no lago do esquecimento e você continuar pecando a mesma coisa. Tem pessoas que Deus ele lançou o pecado da gente lá no mar do esquecimento, mas tem pessoas que vai lá pescar o pecado de volta. Né? Exatamente o que você postou hoje. Quer dizer, Deus ele lançou e a pessoa vai lá e pesca o pecado de volta e traz de volta para a vida dela. Então, aí já é iniquidade, né? Já falamos sobre isso também. Porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará, irmãos. Entendeu? Eu sou desse tipo de opinião, né? Aquela pessoa realmente que conheceu Jesus, ela se afastou totalmente dos vícios. Exatamente. Entendeu?
Eu conheço pessoas que eram ex-traficantes, ex-drogados, ex-travestis e hoje já não praticam mais esses tipos de pecado. Por quê? Foram pessoas que conheceram realmente a verdade e a verdade vos libertou. Muitas das vezes você está na igreja com vício, por quê? Porque você ainda não conheceu a verdade. Que é Jesus Que é Cristo. Jesus. Então você não foi liberto. Senão não é mas uma como crítica, pode né? eu estar dentro da igreja e eu não ter conhecido a Jesus? É fácil, irmãos. A Bíblia diz que o caminho do justo, ele é observado pelo Senhor. São confirmados pelo Senhor. Aquele que anda em retidão diante de Deus e em espírito, o próprio Senhor confirma os caminhos dele. E ele se afasta do mal. A pessoa que não está liberta, ela está dentro da igreja e ela continua nos vícios, é porque, aleluia, o Espírito Santo ele ainda não está dentro Ainda do não fez templo. morada. Ele ainda não entrou. Entendeu? Porque quando o Espírito Santo ele entra dentro do nosso coração e ali ele faz morada, irmãos, pode ter certeza que não há vício algum ou pecado algum que consiga coabitar com o Espírito Santo. Não tem, irmãos. Ele entra e ele limpa a casa. Exatamente. Entendeu? Ele limpa. Né? Agora voltando aqui às obras da carne, que fala sobre, né, ambições, egoísmo, dissensões, invejas, bebedeiras, né? Festanças desregradas, ou seja, pessoas que bebem demais, se embriagam, se drogam, isso é pecado também, a Bíblia está falando aqui, coisas semelhantes, né? E a Bíblia vai nos dizer que esses tais aqui, irmãos, eles também não herdarão o reino dos céus. Porque a gente fica só em Apocalipse lá, né, irmão? Exatamente. Onde fala dos afeminados, fala dos idólatras, fala do que mais, irmão? Os adúlteros. Dos adúlteros. E se esquece dessa classe aqui de pessoas que cometem esses pecados que também ficarão de fora. Também. E isso inclui cristãos também. São os principais, Não né? só os ímpios, irmãos. Porque é muito fácil a gente julgar aqueles que estão lá fora e difícil é nós nos colocarmos, aleluia, como eles também, porque nós também temos pecados. Eu estou falando de pecado, eu não estou falando de libertação. São coisas totalmente diferentes, entendeu? Nós estamos sujeitos a pecar, mas libertos, aleluia, nós já fomos. Por quê? Porque aceitamos Jesus, passamos pelo batismo, fomos batizados pelo Espírito Santo e ele habita dentro de mim e habita dentro de você. Exatamente. Sendo assim, não há espaço mais para o pecado. Amém? Você quer ver, uma vez eu escutei um pastor falar há muitos anos atrás que crente não peca, crente tropeça. E eu tava pensando nisso, o Espírito Santo me trouxe isso à memória. Como assim crente não peca? Se todos nós pecamos todos os dias. Como, tropeça? Não. Crente não tem que tropeçar. Crente tem que vigiar. Exatamente. Né? O crente ele tem que vigiar por onde ele anda, onde ele pisa, o que ele olha, com quem ele fala e como ele fala. Né? A nossa vida ela tem que ser de vigilância em tudo. Em absolutamente tudo. Porque nós estamos sendo observados por uma tão grande nuvem de testemunhas. É isso que a Bíblia diz. E o mundo espiritual também está de olho em mim. Exatamente. Você. O inferno inteiro, irmão. Os demônios também. Você quer ver uma coisa interessante? Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E eu estava aqui pensando, analisando esse versículo que fala que ele nos vivificou estando nós mortos. Por quê? Aí o Espírito Santo me levou a pensar assim: quando estávamos no mundo, por que a gente não sentiu o peso do pecado? Por que pra gente fumar era normal, beber era normal, sabe, dançar era normal, namorar, beijar, né, fazer sexo fora do casamento, antes de se casar, era normal? Porque a gente estava morto, irmão. A gente estava morto, a gente não tinha consciência do que fazia. Mas hoje em dia, nós cristãos, a gente tem consciência plena do que nós fazemos. Exatamente. Nós temos consciência do que é e do que não é errado. Você quer ver uma coisa? Quando o Espírito Santo quer que, voltando a falar do jejum, quando ele quer que eu jejue, eu como. Às vezes eu não estou no propósito de nada. Hoje mesmo foi um dia assim. E aí eu fui tomar café da manhã, fui comer lá no serviço. E sabe, aí me veio na cabeça assim: não é pra mim estar comendo, eu tô jejuando. Aí depois eu falei: não, mas eu não tô jejuando.
Aí eu fico, quando eu como, eu sinto culpa. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tá requerendo de mim um jejum. Ele tá pedindo para que eu faça algo para ele. Então, quer dizer, se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, ele vai falar comigo de alguma forma. Gente, o Espírito Santo, ele não vai aparecer, oi, eu tô aqui. Não. O Espírito Santo, ele vai te tocar de uma maneira, ele vai falar no seu coração, né? Vai vir sonhos em você, vai vir pensamentos, né? Às vezes você vai por um caminho, o Espírito Santo fala, não, por aí não. Isso já aconteceu comigo, de eu vestir uma roupa, o Espírito Santo falar assim, essa não. Hoje mesmo, agora pouco antes da live, eu falei pra ele, eu falei assim, amor, onde tá meu batom? Você viu? O Espírito Santo falou, não. Eu nem procurei. Por quê? Porque se você der ouvido ao Espírito Santo, você vai ter uma vida de retidão, né? Você vai ter uma vida regrada em Cristo. É claro que a nossa carne vai ter dias que ela vai querer fazer coisas que não agrada a Deus, porque a nossa carne ela não agrada a Deus, porque ele não é carnal, ele é espírito, né? Mas o que nós devemos fazer? Lutar, irmãos, lutar, né? Contra essas obras que já faz parte da nossa vida. Como aqui na minha Bíblia fala sobre porfias, né? Aí eu fui ver o que era porfias. São discussões verbais. Até isso que é uma coisa que a gente não dá muita importância. Para você ver, a discussão é uma obra carnal. Se você tem vários tópicos aqui que são obras da carne, 9 fruto do Espírito. E se você analisar, você faz um autoexame em você e vê quais são as obras da carne que você pratica todos os dias, para ver quem é que está ganhando, ou para ver se tem um empate. E será que o empate ele é benéfico para a gente? É verdade. É uma reflexão para você aí, tá vendo? Lembrando, irmãos, que a gente colhe aquilo que a gente planta, né? O resultado do pecado é isso. O porquê de muitas pessoas hoje quando vai ver, né? O porquê de muitas pessoas hoje viciadas em drogas. O porquê de muitas pessoas hoje nos vícios da bebida. É porque tudo se atribui ao diabo. Não. Tudo se atribui ao diabo. Nem tudo é o diabo, irmãos. São coisas, são brechas que eu e você abrimos. Ou seja, a gente dá legalidade para que o Espírito possa operar através da nossa vida. Exatamente. Entendeu? Porque o diabo não vai chegar na sua boca e colocar um copo de cachaça para você beber. Se a Bíblia fala que nós somos a nossa alma, ela é pecaminosa, nós somos pecadores, quer dizer que esses pecados são do diabo, não, esses pecados estão em nós. Estão na sua carne, é a Estão sua natureza humana. Exatamente, a nossa natureza humana ela é pecaminosa. Então não vamos atribuir tudo ao diabo, né? As pessoas dão ênfase em tudo ao diabo. Até fiz uma postagem esses dias que estão dando tanta coisa pro diabo que Deus não tem mais nada. Tudo é do diabo. Tudo que você posta do diabo, que você fala do diabo, que você veste do diabo, que você come, que você bebe, é uma coisa terrível. É verdade. Né? Isso daí já não é nem obra da carne, isso aí já é obra de macumba mesmo, porque a pessoa fala, sabe? E uma coisa que não sabe. E uma coisa interessante que acontece no meio cristão, e a minha esposa já falou isso várias vezes em algumas lives, é que sempre que alguma pessoa peca ou erra, automaticamente o cristão ele vai e julga. Quando na verdade o que ele deveria fazer? Agir com mansidão, né, amor? E amor com essa pessoa e tentar trazer ela de volta para o caminho que ela se afastou. Que caminho é esse? O caminho da retidão, irmãos. Porque aí você está mostrando que você verdadeiramente ama essa pessoa, que você está preocupado com ela, não com o pecado dela. Entendeu? Porque o pecado ele tá aí, irmãos. E se a gente não vigiar, a gente cai. A própria palavra diz isso. Exatamente. Né? Exatamente. É orar e vigiar, irmãos. Não é só orar. Tem pessoas que ora, mas está sempre pecando. Aí a pessoa chega numa conclusão e fala, poxa, mas eu estou sempre orando, e não consigo vencer esse pecado. Mas por quê? Porque a pessoa ora e não vigia. Exatamente. Oração sem vigilância, irmãos, não adianta. Porque a oração e a vigilância, elas andam juntos. É lado a lado ali, ó. Uma depende da outra. Uma depende da outra, entendeu? É assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus, ele não se divide, entendeu? Mas ele se une.
quem divide o reino de Deus somos nós. Né, irmão? Exatamente. A gente é que divide o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele é um só. Um só. E Jesus falou que um reino dividido ele não subsiste. Ó, uma live como essa, deveria ter um monte de gente aí para poder assistir e ver, entendeu? Por que as pessoas não se interessam? Porque aquilo que vai confrontar é aquilo que vai afastar as pessoas disso. Exatamente. Entendente? Mas a Bíblia diz que o caminho, aleluia, que nos conduz ao céu, ele é estreito, irmãos. E o caminho que conduz à perdição é largo. Né? Hoje eu estava vendo um vídeo de um irmão e ele estava comentando, né? Que ser pastor hoje em dia é profissão. Porque até curso para ser pastor hoje em dia tem. Pois é. Então aí o Espírito Santo me levou a uma reflexão. Quer dizer, aquele que tem chamado, muitas das vezes ele não tem espaço. E aquele que não tem chamado, ele simplesmente estuda, se forma, é ordenado pelo homem e vai exercer um cargo por o qual ele nunca foi chamado ou escolhido para aquilo. O que quer dizer? Uma igreja desestruturada, sem base bíblica, uma igreja totalmente fragilizada espiritualmente. Por que tem tantas pessoas doentes dentro da igreja? Digo doentes assim espirituais. Pessoas que no primeiro vento desistem. Não é nem cair, a pessoa simplesmente para e não quer mais saber. Ah, mas eu aguentei muito, mas é isso, mas aquilo o que, gente? O mundo, tanto você no mundo como você na igreja, você vai ter luta, você vai ter prova, você vai ter dificuldade. Se você tiver que passar fome, você vai passar fome no mundo ou na igreja, sabe? Vamos parar com essa hipocrisia de achar que só no mundo você sofre e só na igreja você é maravilhosamente rico. Não é. Não é. Porque eu tava até falando com a minha prima esses dias, eu falei pra ela que o perder com Cristo é ganhar. Porque para você ganhar algo de Cristo, você tem que perder. Você tem que perder o quê? Você tem que perder a vontade das coisas mundanas, né? A Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. A Bíblia é claríssima. Né? Não somos nós que estamos... mas vocês são religiosos, são santurrões. Não, nós somos Bíblia. Nós buscamos falar aquilo que está na Bíblia. Você quer ver uma coisa que o Espírito Santo me falou hoje? Eu tava lá cozinhando e o Espírito Santo falando comigo. Tava tão gostoso. Teve um ponto que tava tão gostoso que até língua estranha eu falei lá, lavando louça. Tô nem aí. Mas porque eu tava muito bem. Eu tava sentindo a presença de Deus ali. Louvando, falando com Deus, sabe? Pra espantar o mal. E de repente ele falou assim comigo: você tá vendo essas pessoas que só sabem revelar o pecado dos outros? Porque fulano tá no pecado adultério. Porque fulano tá no pecado não sei o quê. Por que Deus não revela para ela também o pecado dela? Você já percebeu que essas pessoas que revelam tanto o pecado dos outros, elas são tão santas que Deus não revela o delas? Será possível que a pessoa é tão maravilhosamente santa, é um semideus, para poder só ela revelar o pecado dos outros? Deus não revela. Irmãos, a gente tem que parar com isso. A Bíblia fala aqui, em Romanos 15, estava procurando, que o Lê estava falando, o pastor estava falando, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Por quê? Porque quando nós julgamos o nosso irmão quando ele cai, ou quando ele comete alguma obra da carne, a gente está agradando a nós mesmos e desagradando a Deus, viu? Porque você quer ver Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, que a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. São as causas pelas quais eu e você não somos consumidos também, viu? Exatamente. Está lá em... Você está vivo é porque a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Lamentações de Jeremias, que fala isso. O que a minha esposa estava falando é verdade. Pecado, muitas das vezes, não é você ir praticar. É muitas das vezes você discutir. Nós tivemos um problema um tempo atrás, né, irmão? Depois de algumas lives que nós fizemos, e a gente foi julgado por isso. Porque as pessoas falaram, poxa, mas vocês falam isso e aquilo nas lives e é totalmente diferente. Mas... Como se a gente não pudesse ter problema também. Então... Porque a gente é um casal.